Hoje eu vou responder a pergunta do meu amigo Gilbert Macedo. Ele fez uma pergunta mais ou menos longa, mas resumidamente quais foram as inovações que tiveram maior impacto na história da humanidade? S de septífrago, Z de zigospóreo, K de queijo serlinguiano, L de linfogranuloma e O de opositipétalo. Bom, Gilbert, a pergunta é uma boa pergunta, apesar de que a lista é imensa. A lista é volumosa. A gente tem aí uma história, pelo menos a história registrada de uns 6.000 anos, mas eu fiz duas listas, tá? Eu fiz uma lista das mais conhecidas, mas eu só vou passar por ela, e tem uma lista de 6 que eu selecionei para desenvolver um pouco mais e dizer por que eu acho que essas são, né, boas representantes para uma resposta que você merece. Então, fiz uma lista aqui, aquelas mais tradicionais, né? Roda, fogo, usinagem, ferramentas, bússola, dinheiro, pólvora, carro, avião, telégrafo, rádio, TV, concreto, aço, petróleo, eletricidade, raio-x, geladeira, câmera, computador. Bom, essa foi a lista mais genérica. Agora são as 6 inovações que eu acho que realmente algumas bem curiosas, como a primeira, que é o prego. A gente pensa no prego, uma coisa tão simples, tão prosaica. 3.400 a.C., pelos egípcios. Eram pregos de bronze. Por que ela foi de tão grande impacto? Porque antes as pessoas tinham que construir as casas como dava, as coisas que encaixavam naturalmente ou que elas provocassem esse encaixe. Tinha que ser mais ou menos um quebra-cabeça construir uma casa, principalmente fazer um teto. Não tinha muito como você manter as coisas firmes, a não ser que você achasse um que por coincidência encaixasse no outro, enfim. A hora que surgiu o prego, que faz aquela pressão e que mantém essa pressão dividida em uma área maior, você conseguiu construir, para as pessoas começarem a poder construir casas mais sólidas, com teto, eventualmente até com mais de um andar. E por isso que eu escolhi o prego como uma grande mudança, uma inovação que causou um grande impacto na história da humanidade. A segunda já é mais conhecida, que é a imprensa, que o Gutenberg, em 1440, criou lá aquela primeira prensa e começou a imprimir a Bíblia. Por que a criação da prensa foi tão importante assim? Qual foi o impacto principal da criação da imprensa na história? As pessoas puderam ter acesso a livros. Antes da criação da prensa, os livros eram feitos manualmente. Acho que todo mundo já viu aqueles filmes dos monges copiando livros, escrevendo livros. Era um por um. Então não se tinha acesso, as pessoas não tinham acesso à biblioteca dos mosteiros, dos monastérios, das igrejas. E quem tivesse era pouca gente. Quando o Gutenberg criou a imprensa, a cultura pôde se alastrar de uma forma exponencial. As pessoas puderam começar a se informar não só com livros, mas com jornais. Começou provavelmente a propaganda, distribuição de folhetos, sem que fosse, quer dizer, a propaganda já devia existir, mas sem que fosse feito à mão. Começou a se conseguir fazer com maior quantidade. Então essa foi a segunda inovação que eu elenquei aqui de maior impacto. A terceira também é uma coisa, é muito curiosa, que muita gente também não se dá conta, mas o zero foi uma invenção. O zero não existe na natureza. Se for observar, o que é zero? Zero é o nada. E por que o zero precisou ser criado? Porque sem as casas decimais,
basicamente, tem outras razões, mas essa é a principal, sem as casas decimais, os números, você lembra os algarismos romanos, né? Quanto maior o número decimal, vai aumentando, vai ficando gigante. E aí começava a ficar difícil fazer conta. Os gregos parece que só chegaram a 10 mil, eles não conseguiam escrever mais do que 10 mil. Então, assim, o zero chegou para criar essa possibilidade, e o ábaco, que é aquela calculadora antiga, que são bolinhas que você vai subindo e descendo, ele tinha o zero, que era a varetinha que fica sem a bolinha, né? Então fica o zero. Então isso facilitou de uma forma tão extraordinária a vida da humanidade, que a matemática provavelmente não seria possível nos níveis sofisticados que ela atingiu. A física, muito menos. O computador não podia existir, porque o computador é binário. Ele trabalha em função de... Ele fica 0 e 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ele precisa do zero para fazer as contas que ele tem que fazer, para ele funcionar, né? E o dinheiro. O dinheiro também... o comércio facilitou muito por causa da criação do zero. Então o zero realmente teve um imenso impacto na história da humanidade. O número 4 também é outro que teve um grande impacto, que não foi uma criação, foi uma descoberta, que foi a penicilina, pelo escocês Alexander Fleming, e que foi totalmente ao acaso, né? Em 1928 ele estava fazendo umas experiências lá e foi viajar. Quando voltou, ele viu que as bactérias que ele tinha deixado lá numa cultura tinham morrido, e os fungos tinham tomado conta ali. Então ele descobriu que aquele fungo que era penicillium, uma coisa assim, era capaz de matar bactérias de várias doenças, como pneumonia, sífilis, enfim. Não foi exatamente ele que desenvolveu depois o remédio em si, mas ele foi o cara que descobriu como chegar lá. E por que é o impacto? O impacto é que morria muita gente. Existem outros fatores que implicavam na morte em grande quantidade do ser humano, como a questão de higiene, a questão da água, a questão do esgoto, enfim, questão sanitária. Mas as doenças por bactérias sempre foram um grande problema para os humanos. Então, a hora que ele conseguiu criar uma vacina, um remédio, que hoje nem está sendo muito usado, porque as bactérias já estão numa outra geração, então está precisando da amoxicilina lá, porque a penicilina já não faz tanto efeito. Hoje antigamente as pessoas tinham muitos filhos, porque a maioria morria. Então era natural as famílias com muitos filhos, né? E agora a gente pode ter menos filhos, mas de qualquer maneira, depois da criação da penicilina, a população mundial também cresceu exponencialmente. Então isso realmente teve um grande impacto. A quinta inovação que criou grande impacto na história da humanidade foi a luz elétrica, do Thomas Edison. O Thomas Edison foi um dos maiores inventores da história. Ele tem realmente muitas invenções, muitas patentes relacionadas ao cinema, relacionadas ao telégrafo, relacionadas a um monte de coisa. Mas essa em particular, a lâmpada elétrica, mudou os costumes das pessoas, porque antes da lâmpada elétrica se usava candeeiro, usava óleo, usava querosene, usava óleo de baleia, que inclusive ela era muito caçada por causa do óleo para fazer o candeeiro, acender a luz do candeeiro. Mas de qualquer maneira, a vela, né? De qualquer maneira as pessoas iam dormir cedo. A hora que escurecia, o pessoal jantava e ia dormir. Não tinha muita vida noturna. Quando o Edison criou a lâmpada elétrica e começou a difundir a lâmpada, ele foi até responsável pela primeira usina elétrica. Ele fez com que as pessoas começassem a procurar coisas para fazer durante a noite. Começou a surgir a vida noturna. Que isso realmente é
pode ser considerado um movimento de grande impacto no comportamento das pessoas. E a sexta, não poderia deixar de ser a internet. A internet é complexo, porque quem inventou a internet não dá para você dizer, porque eram vários cientistas que criaram um negócio chamado ARPANET, que era na Guerra Fria, que era com intenções militares, troca de informações secretas. Depois dessa ARPANET, a Guerra Fria deu uma esfriada ainda mais. A ARPANET começou a ser utilizada por laboratórios, universidades, para trocar informações, trocar ideias. E foi em 1969 que a ARPANET foi criada. E em 1992, um cara chamado Tim Berners-Lee foi o cara que criou a internet como a gente conhece hoje, que é a WWW, World Wide Web. Ele foi o criador, e a partir daí, durante também algum tempo, não foi disponibilizado para o público geral, era mais a coisa de universidade, mas logo foi disponibilizado e virou a internet que é hoje. E a internet, ela trouxe... O curioso da internet é que ela trouxe impactos sucessivos e diferentes. Ela não foi um impacto só que mudou o comportamento da sociedade de uma forma única. Ela está fazendo... É uma onda depois da outra. Então teve a onda positiva de troca de informações, de acesso à cultura, acesso a informações. Depois, facilitou a vida de muitas pessoas, da maioria das pessoas. A troca de informações ajudou, inclusive, em coisas muito importantes, a saúde, educação, cultura. Mas agora tem os probleminhas que estão dando agora, né? E a falta de privacidade é o de menos hoje, por incrível que pareça. Hoje o maior problema são os robôs de inteligência artificial das empresas de tecnologia no Vale do Silício. Eles têm uma expressão que chama extração de atenção. Então, eles são obcecados por isso. Todas as empresas querem fazer com que você se interesse por coisas, para você voltar lá para poder vender a sua atenção para os anunciantes. Então eles têm imensos laboratórios de psicólogos para criar e para ir atrás de como a gente funciona, para manipular. É uma coisa muito séria. Tem eu assisti ontem um documentário na Netflix, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é uma coisa impressionante, é até meio desesperador como a coisa está se desenrolando, essa polarização da sociedade no mundo todo está diretamente relacionado com esse sistema de extração de atenção das empresas do Vale do Silício. Então, assiste lá. Bom, isso aqui encerra esse vídeo sobre as inovações que tiveram mais impacto na história da humanidade. Pergunta do meu amigo Gilbert Macedo, lá de São Luís do Maranhão, professor universitário. E ele, apesar de ser meu amigo, também merece, ou apesar de ser amigo não, mas ele merece o livro Você é Criativo Sim Senhor, na versão digital, porque a pergunta dele eu gostei muito e acabei gravando aqui a resposta. Se você também quiser o seu livro, faça a pergunta que o Scló responde, tá? Sobre criatividade, obviamente. Então, por favor, clica ali, faz aquelas coisas todas, clica, sininho, papapá, assina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!